A paz do Senhor Jesus, eita glória, povo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Poliana Calheiro e sempre venho aqui trazendo palavras, ensinamentos que o Senhor passe ao meu coração para estar entregando à sua igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. O ensinamento de hoje iniciou com uma chamada de atenção do nosso Senhor Jesus Cristo, eita glória, na igreja ainda, aleluia. Eu em casa, aleluia, me arrumando para ir pro culto, o Senhor veio e colocou um hino no meu coração para mim estar ensaiando para louvar, aleluia, glória a Deus. Não era minha igreja, era numa outra igreja, aleluia. Eu peguei e pensei, não, eu não vou ter oportunidade, não vou ensaiar, aleluia. Chegando na igreja novamente, não, no caminho, vinha como que era para mim ouvir o hino, aleluia, e eu novamente descartei a ideia e falei, não, eu não vou ter oportunidade, aleluia. E quando eu cheguei na igreja, novamente o hino veio na minha mente e o que falar? Eu até estranhei, porque geralmente só vem com tantos detalhes assim quando eu vou ter oportunidade, mas eu novamente pensei, não, eu não vou ter oportunidade, e descansei, aleluia. Daqui a pouco o pastor chegou ali assim no particular, aleluia, e foi perguntando para algumas irmãs se queria oportunidade, aleluia, e perguntou para mim. Meus irmãos, eu tenho um sério problema. Quando pega e fala, Poliana, tentar com a oportunidade, eu vou tranquilamente. Porém, aleluia, esse pastor, aleluia, espero que ele não assista. Ele perguntou, minha irmã, você quer? E aí eu respondi de acordo com o meu coração, se eu queria ou não, e eu não queria, porque eu não faço questão de ter oportunidade. Se eu puder passar desapercebida, é melhor ainda. Esse é o meu defeito, eita glória, aleluia. Então eu peguei e recusei. Na hora que eu recusei, meu coração apertou. Eu falei assim, eita, eu acho que Deus vai me chamar a atenção. E dito e feito, teve um momento de oração nessa igreja, e aí o Senhor começou a ministrar uma palavra, aleluia. E a glória a Deus é essa que eu vou passar para os irmãos, aleluia. Já para mim o Senhor falava, por que foges? Já não te preparei? Eu, aí o Senhor, não te mandei andar preparado? Eu, aleluia. Então por que foges? Eu, e aí o Senhor falou mais algumas coisas que deixa no off, que foi também, né? E aí o Senhor entregava essa ministração, transbordar na dor, aleluia. Eu estava com meu coração tão contrito, tão angustiado, e aí o Senhor, ele vinha falando, aleluia, que era para transbordar mesmo na dor, aleluia. E aí o Senhor falava também, transbordar sem entender a situação ao seu redor, aleluia. Primeiro Deus prepara, meus irmãos, aleluia, para depois vir a época do transbordar, eita glória, de fazer a obra, cumprir o ide, eita glória. E aí neste momento, com essa palavra, quero deixar bem claro que quem vai apanhar primeiro aqui sou eu, aleluia. E aí o Senhor pegando falava, somente transborde e confie em mim, aleluia, glória a Deus. O que eu tenho contigo é grande, não duvide do meu mover, não duvide da minha voz, e aleluia, assim. Aí o Senhor falava, olhe o mar e confie em mim, caminhe olhando para mim, onde está a sua confiança? Eu, no homem ou em mim, que fez os céus e a terra? Até quando andará por vista? E ali, meus irmãos, deixa uma pausa. O Senhor já estava trabalhando tudo aquilo que estava no meu coração, toda a ansiedade, todo o medo das promessas, aleluia, não acontecerem, tanta coisa, e eu estava com a cabeça tão cheia. E aí o Senhor já foi trabalhando tudo, aleluia, glória a Deus. E aí o Senhor falava, até quando olhará o bravo mar e se esquecerá do som da minha voz? Aquieta-te, profetize, confie. Eu libero essa palavra para você, meu irmão, aleluia. O barulho do mar se aquietará ao som da minha voz. Silencie o seu coração, entregue a ansiedade, o medo, dificuldades a mim, eita glória, e ouça-me, confie, acredite na palavra liberada para a sua vida, eita glória. Se posicione, o mar se abrirá quando me obedeceres,
quando aprenderes o que quero te passar e confiar. Aleluia, uma pequena pausa, meus irmãos, já continuo falando que Deus ministrava. Aleluia, eu venho aprendendo, oh glória a Deus, que o Senhor vem falando, aleluia, que é necessário nós passar pelo processo para viver o propósito. E nisso, aleluia, para nós sermos transicionados para um próximo nível, é necessário aprender. Que quando aprendermos, oh glória a Deus, aleluia, o Senhor nos transiciona. Oh glória a Deus, aleluia. E novamente, antes de entregar uma pequena ministração e depois voltar ao que Deus falou, aleluia, eu quero falar algo que o Senhor, outrora, no início, quando o Senhor começou a falar comigo, o Senhor fez a seguinte pergunta para mim. Aleluia, até onde você irá? Aleluia, em amor a mim. Aleluia, e aí eu comecei a analisar esta pergunta. Aleluia, e eu vi que eu não tinha resposta. Oh glória a Deus, aleluia, porque eu entendi que era além. Eu já imaginei morrer por pregar o evangelho. Aleluia, eu falei, Senhor, eu te amo. Senhor, eu faço muita coisa por ti, porém não sei responder essa pergunta. Aleluia, e o Senhor pegou e falou: eu sei. Eita glória, aleluia. Porém, aleluia, te provarei para você saber. Eita glória, aleluia. E aí depois, aleluia, um mês atrás, a mais tardar 2 meses atrás, aleluia, o Senhor fez uma pergunta a mim, aleluia: filha, tu confia em mim? Eita glória, aleluia. E o meu primeiro impulso foi: sim, Senhor, eu confio. Aleluia. E o Senhor falava: verdadeiramente, de todo o seu coração? E aí, meus irmãos, começou a vir várias, aleluia, dificuldades. De primeira coisa que eu falei: Senhor, eu não estaria morando neste lugar se eu não confiasse em ti, aleluia. Mas aí eu comecei, aleluia, a imaginar outras coisas, outras situações, aquilo que me dói, aquilo que me machuca, que eu entreguei nas mãos do Senhor, que eu tento entregar todo dia, aleluia. E aí eu olhei para a minha dor e falei: Senhor, não sei. Aleluia, Senhor, meu Pai, eu não sei. E aí o Senhor, aleluia, eu falei: Senhor, eu confio em ti, porém eu não sei até quando, até o nível da confiança. Aleluia. E o Senhor pegava e me falava: eu te provarei, minha filha. Oh glória a Deus, aleluia. E verei onde está o seu coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia, que é o tema desta mensagem. Aleluia, Deus prova corações. Oh glória a Deus, aleluia. Mas aleluia, antes, aleluia, vou entregar uma pequena ensinamento sobre firmando a confiança em Deus. Eita glória a Deus, aleluia. A confiança em Deus é um processo de decisão diária que substitui o medo pela dependência da sua soberania. Eita glória, aleluia. Quando a gente, aleluia, fala que confia e decide literalmente confiar e descansar, aleluia. Se o Senhor falou para não mover algo de um lugar, aleluia, deixa lá. Eita glória, e não tentar agir com as nossas próprias forças. Eita glória, é tão difícil. É fácil falar, meus irmãos, agora na prática, aleluia, glória a Deus, aleluia, não é fácil. Oh glória a Deus, aleluia. Isso requer obediência, isso requer fé, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso são níveis de fé, oh glória a Deus, níveis de obediência. E aí o Senhor vai nos provando, aleluia, para ver, aleluia, até onde nós confia, até onde nós obedecemos. Oh glória a Deus, aleluia, até onde está a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. E aqui nessa pesquisa fala: conheça o caráter de Deus. Eita glória. Não confiamos em estranhos. Estudar os atributos de Deus, onipotência, bondade, fidelidade, gera certeza de que Ele pode e quer cuidar de nós. Aleluia. Quando nós, aleluia, começamos, aleluia, a estudar, aleluia, a ler a palavra, eita glória, começamos a conhecer a Deus. Aleluia. Aqui, ó, alimente-se da palavra. A fé vem pelo ouvir. Oh, glória a Deus, ouvir a palavra de Deus. Romanos, aleluia, 10:17. Ler as promessas bíblicas atua como uma âncora para a mente quando as emoções estão agitadas. Aleluia, está com a mente conturbada, o medo está te atacando. Eita glória.
Bíblia, vai ler a palavra, vai adorar. Eita glória, leia a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Outra coisa, meus irmãos, que nos ajuda também quando a nossa fé está fragilizada, é ouvir outros testemunhos. Eita glória, aleluia. Edifica a nossa fé. E às vezes a gente vê que o irmão passou por situações mais difíceis que o nosso, aleluia, e Deus deu vitória. Aí a gente pega e pensa, aleluia, se Deus deu vitória para esse irmão, também vai dar para mim. Aleluia. Quando a gente pega para ler a Bíblia, se Deus abriu o mar vermelho, aleluia, aleluia. Oh meu Pai, o que é o meu problema diante disso? Eita glória, tantos milagres nós vemos, aleluia, através da Bíblia. Eita glória, o teu problema, meu irmão, não é nada. Maior é o nosso Deus. E essa palavra, ó, ela é toda para mim. Aleluia, memória seletiva. Lembre-se dos livramentos passados, assim como Davi lembrou do leão e do urso antes de enfrentar Golias. Recordar o que Deus já fez fortalece a fé para o hoje. Eita, glória a Deus, aleluia. Em breve vou fazer um outro vídeo sobre isso, aleluia. Mas, meus irmãos, Deus sempre fala para mim, aleluia, filha, para e veja como tu estavas para agora. Eita glória. Confesso, meus irmãos, quando o Senhor começou a me transformar, eu não percebi. Aleluia, foi necessário o Senhor falar para mim isso várias vezes. Aleluia. E às vezes eu pegava para olhar para trás, mas para olhar o que me feriu, as dores. Aleluia, glória a Deus. E aí o Senhor vem, aleluia, em breve eu faço um vídeo falando sobre isso. E falou, filha, aleluia, vejo as coisas boas que eu fiz. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu comecei a analisar os milagres. Eu comecei a analisar cada cuidado que o Senhor fez. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, aleluia, mesmo na dor, a nossa confiança em Deus, ela vai aumentando. Aleluia, confiar não é ausência de problemas. Aleluia, mas a entrega das ansiedades a Deus, aleluia, reflita em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, aleluia, é admitir, eu não tenho um controle, mas o Senhor tem, aleluia. Esse é o poder da confiança, entregar o controle a Deus, deixar o Senhor nos conduzir. Obediência, aleluia, a direção que o Senhor nos passar, nós pegar e obedecer, aleluia. Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eita glória, aleluia. É, meus irmãos, não ande por vista. Confie no Senhor, confie na palavra liberada, aleluia. Confia nas promessas, aleluia, que temos, aleluia, aqui na Bíblia, palavra do Senhor. E agora vamos voltar, eita glória, ao ensinamento que o Senhor passou, aleluia, aleluia. Chamada de atenção, porque demorou, meus irmãos, para eu perceber que, aleluia, viria o ensinamento que até então estava pegando tudo para mim, aleluia. E aí o Senhor ainda falava, até quando dirás se confia? Eita glória, aleluia. E quando eu provar o teu coração, eu ver que falas da boca para fora. Pois tira das minhas mãos e vai resolver na tua força. Quantas coisas tiramos das mãos do Senhor. Eita glória, o Senhor fala confia, o Senhor fala descansa, aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós não confiamos e não descansamos. Quantas coisas o Senhor dá uma direção de como conduzir, aleluia, e nós não acreditamos, aleluia, que aquilo vai dar certo daquela forma e resolvemos dar ajuda ao Senhor, eita glória, e resolvemos dar o nosso jeitinho, eita glória, oh meu Pai, aleluia. O Senhor assim falava, não sabe que sozinho não conseguirá, aleluia. Para eu entrar nesta peleja e te dar vitória, tem preço a obediência. Eita glória, alto preço meu filho pagou
pagou por ti na cruz, aleluia, para ser liberado a graça, aleluia, glória a Deus, aleluia, para poder me sentir, eita glória, e ouvir de forma que muitos no passado somente sonharam, aleluia, está liberado a ti. Por que não dá valor, eita glória? Porque menospreza o sacrifício do meu filho, aleluia, porque limitam o meu poder, porque não buscam intimidade, não querem sair do raso, se contentaram com um pouco de mim, mas as bênçãos tu queres, aleluia. Aleluia, quando buscares primeiro a mim, você caminhará por sobre as águas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Primeiro faça para Deus, meus irmãos, aleluia, confie nele, busca ele, aleluia, primeiro busca o particular, e quando o Senhor mandar transbordar, transborde, aleluia, repreenda o medo, eita, aleluia, repreenda a ansiedade, aleluia, glória a Deus, aleluia, Rabai, repreenda a timidez, aleluia, porque agora, meus irmãos, aleluia, porque às vezes agora falando de mim, às vezes não é medo, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor já tirou isso em mim de falar em público, oh glória a Deus, aleluia, Deus quando dá toda a direção de como falar, tudo Deus tira, aleluia, glória a Deus, aleluia, às vezes eu paro e penso, mas por que eu não quero, se não é medo, não é vergonha, o que está acontecendo, aleluia, glória a Deus, aleluia, onde eu já ensinei aqui, sobre a paralisia espiritual. Satanás quer nos parar de todas as formas, oh glória a Deus, aleluia, então tão somente confie e descanse no Senhor Jesus, eita glória, e se você tem vergonha, se você tem timidez, peça para o Senhor tirar, que Ele tira, eita glória, quando eu pegava no microfone, eu ficava assim, tremendo, eita glória, aleluia, às vezes esquecia a letra do hino que eu ia louvar, tanto é que até hoje eu gosto de cantar lendo, aleluia, mas vinha, Satanás atacava minha mente a ponto de eu esquecer até o ritmo do louvor, eita glória, meus irmãos, eu não louvo, não, aleluia, eu só sou adoradora, mas eu gosto de adorar, porém quando chegava na frente, aleluia, Satanás atacava minha mente, foi quando eu fui pro particular, eita glória, fui pro secreto, e comecei a buscar mais para o Senhor trabalhar em mim, eita glória, para eu poder transbordar, eita glória, voltando, oh, glória a Deus, aleluia, quando buscares primeiro a mim, você caminhará por sobre as águas que eu já falei, aleluia, provarei o seu coração para ver onde está, dependendo do que eu ver, é o nível das bênçãos que virão a ti. Na minha misericórdia te abençoo sem você merecer, dou livramentos para receber mais, além do que sonha, se posiciona, obedeça e confie. Busca-me e me achareis. Me revelarei a ti de forma que não imaginas. O oculto ficará visível diante de seus olhos. Não ficará enganados. Essa bênção libera aos filhos que me buscam, saindo do raso, buscando me obedecer sem questionar. Grandes coisas farei na tua vida, aos que me obedecem de coração, aos que buscam sensibilidade do Espírito. Eita glória, e aqui, aleluia, o ensinamento, o outro ensinamento, Deus prova os corações, aleluia. Primeiro vamos destacar aqui, meus irmãos, aleluia, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, além de ser liberadas as armaduras espirituais, da glória sobre as nossas vidas, aleluia, glória a Deus, quando nós passamos a buscar ao Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia, nos guiando cada passo. Nós só precisamos, aleluia, glória a Deus, buscar cada vez mais, buscar sensibilidade, aleluia, para saber quando é Deus que está falando conosco, aleluia, podemos, aleluia, saber reconhecer como testemunho interior, aleluia, às vezes você está ali fazendo alguma coisa e você ouve, aleluia, da sua mente, eu costumo falar no coração, aleluia, ali falando, não vai por esse caminho, não faz dessa forma,
Não abre a sua porta para qualquer um. Aleluia, silencie-se. Não conte nada sobre isso. E muitas das vezes a gente pensa, isso é coisa da minha cabeça. E conta. Aleluia. O Senhor fala para não deixar uma determinada pessoa entrar em nossa casa e nós deixamos. E depois pagamos o preço, aleluia, daquilo, aleluia, da desobediência. A gente veio e fala, meu Pai, bem que veio aquilo na minha mente. Aleluia, era o Senhor falando contigo. Então busque sensibilidade. E o Senhor fala de infinitas formas. Eita glória. Fala através da palavra. Fala através dos louvores. Fala através da natureza. Eita glória. O Senhor está constantemente falando com o teu povo. E quando nós vamos para a igreja, os louvores, as palavras, o testemunho, todos eles falam conosco. Eita glória. Então vamos buscar sensibilidade à voz do Senhor. E quando nós entender a direção que o Senhor está passando, vamos obedecer. Aleluia, agora vamos aqui ao ensinamento. Deus prova os corações para revelar o que está no nosso interior, refinando o caráter como fogo purifica o ouro. Provérbios 17, versículo 3. Essas provações não visam destruição, mas amadurecimento, testando a fé e a obediência para preparar o fiel, evidenciando um amor genuíno a Deus acima das circunstâncias. O propósito da prova: Deus conhece o interior, mas as provas permitem que nós mesmos vejamos o que está no nosso coração, humilhando-nos e testando nossa obediência, como no deserto com Israel. Eita glória. Medite em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Aleluia. E dentro desta palavra, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai forjando o nosso caráter. Tantas coisas o Senhor fez na minha vida, meus irmãos, eita glória, aleluia, sem nem eu perceber, mas conforme eu comecei a buscar, o Senhor foi me transformando de dentro para fora. Eita glória, aleluia, o Senhor me ensinou a ficar quieta, aleluia, a silenciar, aleluia. Eu contava muita coisa, eu tenho mania de falar demais, aleluia, e então eu ia e contava tudo aquilo que Deus falava para mim e que era para ser mantido no secreto. Eita glória. Meus irmãos, aleluia, outro dia, próximo vídeo, nos próximos vídeos estarei falando sobre isso, aleluia. Mas muita coisa o Senhor foi, aleluia, me trabalhando em mim, aleluia, formando, aleluia, forjando a minha estrutura, me moldando, aleluia, tirando tudo aquilo que Ele não se agrada, aleluia, foi forjando o meu caráter. Eita glória. Olha que a lapidação espiritual, as provações funcionam como um crisol, forno de refinar, separando o verdadeiro do falso e nos moldando à vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aleluia, o Senhor outra vez me ensinou, aleluia, falando assim para mim: o seu professor foi a dor. Tem direções que o Senhor me passava, aleluia, sem nenhuma prova, aleluia, e eu não obedecia. Mas conforme vinha a prova, conforme vinha a dor, aí eu comecei a obedecer mais ao Senhor. Eita glória, o Senhor permite a dor para vir a purificação. Aleluia, aleluia, foco no coração. Deus não vê como o homem que olha a aparência. Ele sonda as intenções, sentimentos e a sinceridade. Aleluia, você pode meditar em 1 Samuel 16, versículo 7 e 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Aleluia, o Senhor olha, aleluia, Ele sonda. Não estou falando que o Senhor não olha o exterior, como muitos falam, aleluia, porque o Senhor olha sim. Aleluia, glória a Deus. O seu exterior reflete o que está dentro de você. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor analisa aquilo que você está colocando em primeiro lugar. Aleluia, e pede. Eita glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nos próximos vídeos falarei sobre isso. Aleluia, aqui ó, a confiança no processo. Em momentos difíceis, a orientação é não murmurar, mas prostrar-se e confiar que Deus está moldando o caráter. Eita glória, Deus está te moldando, meus irmãos. É por isso que Ele permite cada uma dessas provações na sua vida. Eita glória.
glória, aleluia. Tão somente aumente a fé, descansa, eita glória, aleluia, aleluia. Passe pela prova adorando, aleluia, sem murmurar, aleluia, sem olhar o seu irmão, sem ficar julgando, eita glória, aleluia, aleluia. Nossa luta não é contra a carne, aleluia, glória a Deus, mas é no âmbito espiritual. Então saiba guerrear com as armas certas. E para finalizar, alguns versículos para a meditação dos irmãos. 1 Crônicas, aleluia, capítulo 29, versículo 17, parte A. Bem sei, ó meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Aleluia, aleluia. Provérbios, capítulo 17. Já falei sobre isso, mas vamos aqui de novo. Versículo 3. O crisol prova a prata e o forno, o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Para te humilhar, aleluia, parte B. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aleluia. O resultado da prova é a aprovação do caráter. É a aprovação do caráter, tornando-nos fortes e resilientes para o serviço no reino de Deus. Aleluia. E vai ter provas que nós vamos passar, aleluia, constantemente. Nunca vai mudar, ó, aquele círculo. Enquanto não aprender a obedecer. Eita glória, o Senhor, Ele provará, aleluia, o nosso coração. Aleluia, glória a Deus, vai ver o que Ele entregar, e de acordo com do que Ele entregar, não, do que Ele analisar no nosso coração, e de acordo com o que Ele analisar, é que virá as bênçãos. Eita glória, meus irmãos, aumente a fé, confia e descansa que grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos. Eita glória, oh glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero apresentar a cada um que chegou até aqui, aleluia. Senhor, meu Pai, dá livramento para o teu povo, aleluia. Senhor, meu Pai, tira toda dor, toda tristeza, aleluia, toda confusão que Satanás vai colocando nas mentes. Eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Ensina, Senhor, o teu povo a confiar, ensina, Senhor, o teu povo a descansar, e quebranta, Pai amado, o coração do teu povo para eles passarem a obedecer. Eita glória, ensina, Senhor, o teu povo a ouvir a tua voz, ó Rei da glória, e vai operando, vai dando livramento, vai derramando cura, aleluia, glória a Deus. Arabaguei, arabaguei, rabaraguei, arabardegalagei, radederabarai, araguei. Confia e descansa. Arai, 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 arabardeguei, deguei, arabaguei. Estou voltando, arabardegai, arabarguei, arabaguei. Alagueira baguei, quero mais. Arreguei, garabardeguei, arai. Anamanaguei, estarabadecalaguei, rabadecalaguei. Estou sondando os corações. Arabarai, arabai, alaguei, reguei, arabaguei. Porém, alaguei, dedegai, arabaguei. A maioria, rabadecalai, os corações, araguei, rabalaguei, arai. Está no mundo, rei dedegarabarai, alai. Rabaguei, não em mim, alai, degalai, degai. Por isso estou permitindo a dor na nação. Para se humilhar, para se quebrantar, para eu poder derramar avivamento. Rei, o que antecede o avivamento, rei, é a purificação, rei, a dor, para ver obediência, rabai, quebrantamento, rei, reguei, para eu te moldar, rabai, de acordo com a minha vontade, rei, reguei, se humilha, como irá querer passar pelas provas, rei, reguei, na minha presença, rabai, obedecendo, reguei, me buscando, reguei, debaixo de minhas asas, sobre os meus cuidados, Adabaguei ou não, rei, chamo a todo, rabai, para o íntimo, rabai, para o arrependimento, rabai, não há salvação sem arrependimento,
não entrará na minha casa de qualquer forma. Se arrependa, estou voltando. Quem encontrarei apercebido? Fique com essa palavra, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Quem puder, curte, compartilha. Eita glória, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.